Bem-vindos ao 20º episódio do Fala Med. É isso mesmo, a gente chegou ao episódio de número 20. E para comemorar esse episódio especial, roda aí a nova vinheta. Eu tenho certeza que vocês estão se perguntando, quem é você e cadê o Felipe Santinoni? Eu sou a Thaís, analista de marketing lá do Grupo Santinoni, e hoje eu tô aqui para entrevistar o Felipe Santinoni. Muito bem. E aí, conta um pouquinho pra gente dessa brincadeira. Quem é você? Quem é você? Você é daqui de Prudente? História. Não, brincadeira. Gente, antes de começar a entrevista, eu queria lembrar vocês de se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, lá no Spotify também. Como eu disse, já temos 20 episódios excepcionais lá, que com certeza vai fazer a diferença na sua carreira como médico. E no episódio de hoje, nessa entrevista com o Felipe, a gente separou aqui algumas das perguntas que mais chegam nas redes sociais pra gente, com relação à organização e planejamento financeiro, pro expert no assunto responder pra gente. Vai ser um prazer. Tá preparado? É diferente, né? Sentar aqui desse lado é diferente. É diferente sentar aqui. É isso aí. Ai, vamos lá então. Felipe, olha, para começar, a pergunta que mais chega. Tantos médicos que ganham bem, mas vivem sufocados financeiramente. Por que isso acontece? O médico, ele não foi preparado para cuidar do dinheiro, ele foi preparado para salvar vidas. E quando essa pessoa ela entra no mercado de trabalho, ela entra com um despreparo técnico e habilidades de gestão que são necessárias para que ele consiga ser bem-sucedido. Existem alguns fatores adicionais, como, por exemplo, o tempo de formação de um médico ele é mais longo do que das faculdades normais. Sim. E aí, assim, é interessante isso, né? Porque é um fator meio que psicológico até. Porque esse médico, ele abre mão de muita coisa, a família às vezes abre mão de muita coisa para manter ele lá, para sustentar ele lá. Mas o tempo de formação é mais longo do que os amigos que ele tinha na época do colégio, por exemplo. Então, os amigos dele já estão formados, trabalhando, ganhando dinheiro, e ele está lá ainda no 5º ano, 6º ano. E aí depois tem a residência, ou ele vai fazer plantão, ou vai começar a atuar. Então, assim, esse despreparo técnico para a área de gestão, para a área de finanças, para planejamento financeiro, para como lidar com dinheiro, é muito forte. Porque o médico, ele aprende a salvar vidas. Sim. E aí, quando ele começa a se deparar, depois de um longo período em estudo, passando muitas vontades, abrindo mão de muita coisa, ganhando muito pouco, a família tendo que sustentar essa pessoa lá, muito provavelmente, essa pessoa abrindo mão dos lazeres que ela gostaria de fazer, de coisas que ela gostaria de ter. E aí ele se depara com uma alta receita mensal. No começo, logo no começo, porque a medicina, querendo ou não, Tatá, ela é a única profissão, a única formação que permite que o profissional saia e ganhe 10, 15, 20, 30 mil reais É muito rápido, né? por mês, no começo, exatamente. Então, ele pode se matar de dar plantão, ele vai fazer lá 20 e poucos mil reais no primeiro mês. Sim. Aí, imagina uma pessoa que estava passando algumas vontades, passando, às vezes, dificuldades, se deparando com um volume de dinheiro tão grande assim. Ele, zerei a vida, né? Eu ia te perguntar isso, você acha que tem um padrão de comportamento que a maioria deles segue, que leva eles para esse sufoco? Sim, exatamente esse. Hoje, o número de faculdades de medicina aumentaram muito, então existe muito financiamento estudantil para faculdades de medicina. Muita gente que está se formando hoje é o primeiro médico da família, então tem aquele sonho da família de que, o cara precisa ser médico, ele vai se formar, vamos fazer o que for possível. E aí ele se forma com uma carga de responsabilidade dele e também de custear alguma coisa da família, porque a família ajudou muito ele. Às vezes os irmãos não se formaram para que aquela pessoa se formasse. Eu lembro de você contar de alguns casos de que a pessoa bancava pai, mãe, irmã, todo mundo depois. Tio, cunhados, sobrinhos. O sonho dela era levar a família inteira que morava no mesmo quintal da casa dela pra Disney ainda.
Então, assim, existe um peso, né, muito grande em cima disso. E o médico, ele não foi preparado. Na cabeça dele, é só ganhar mais que eu vou resolver a questão. Uhum. Só que se ele não se organiza, se ele não se estrutura para esse volume financeiro, mesmo que ele ajude a família, né? Porque o planejamento financeiro não vai impedir que ele faça isso. Na verdade, vai potencializar muita coisa. Uhum. E ele vai continuar se concentrando no que ele é muito bom, que é a medicina. Uhum. Então, a ideia de ele ter um planejamento financeiro é exatamente essa, né? Ele conseguir evitar cair em algumas ciladas. E tem alguns detalhes adicionais que a gente pode falar durante... Vamos por partes. Tá. Vamos pensar assim, você Mas só conseguiria... esse assunto já dava para fazer o podcast inteiro hoje. Assim, só você falando. Não, mas vamos pensar assim, ó. Você conseguiria listar quais são alguns dos erros mais comuns que os médicos, eles cometem justamente nessa parte? Começou a ganhar bem, tá ganhando super bem, quer ajudar a família, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que você acha que você listaria, assim, como os erros mais comuns que eles cometem, que você mais vê? O primeiro é achar que o dinheiro não é mais um problema. O dinheiro continua sendo um problema. Essa pessoa, ela não sabe lidar com ele. Então, aquilo que você desconhece também é um problema. Sim. Só que você nem sabe. E o brasileiro, de uma maneira geral, ele aprende que ganhar mais, que ganhar dinheiro, é só ganhar dinheiro. Eu só preciso ganhar dinheiro para fazer as coisas acontecerem. Na verdade, não é bem assim. E quando você tem um volume baixo de receita mensal, o problema ele é proporcional àquele volume. Mas o médico ele tem um desafio adicional, porque o volume de receita mensal dele é alto. Sim, muito. Então, esse é a primeira questão. O segundo ponto é ele não entender que ganhar mais não é a solução. Sim. Então, quando ele entende que ganhar mais sem resolver o problema, eu aumento o meu problema, ele mudaria um pouco o jogo. E o terceiro, eu acredito que essa perspectiva, né, de do que os bancos acabam fazendo com esse profissional, e o médico, por ser médico e dominar a medicina, ele acaba entrando num jogo que é até desonesto. É um jogo que ele não aprendeu a jogar, que a maioria dos brasileiros, não é um médico em si, não aprendeu a jogar. Mas que, como o médico ele tem um volume financeiro mais alto, ele demora mais tempo para ver o problema acontecer. E ele tá com um alvo nas costas. Praticamente. Você acha que o médico, ele faz a faculdade, ele se forma com aquilo, que o plantão, mais um plantão resolve tudo? Essa é uma pergunta que chegou na sua caixinha esses dias. Por que pensar que um plantão resolve tudo, na verdade, não funciona na prática? Por que você acha que isso... Eu posso falar à vontade? Pode. Porque, na verdade, o médico que vende horas de plantão, ele não aprendeu a ver o que ele tem de maior valor, que é o conhecimento e o resultado que ele pode proporcionar na vida das pessoas. Se esse médico entende, faz uma conta simples, de que um plantão, que hoje ele vai ganhar aí R$800 por 12 horas, líquido mais ou menos, uns R$800 na média do Brasil, né? Uns R$800 por 12 horas, ele aparentemente é muito. Vamos pensar que ele faça 30 plantões no mês, ele vai fazer R$25 mil. Mas 30 plantões é muito plantão. É muito cansativo. É muito cansativo. A gente está falando de praticamente 15 dias ininterruptos, porque o plantão geralmente são 12 horas de trabalho. É muito plantão, é muito trabalho. E é um trabalho muito desgastante fisicamente, emocionalmente, em horas diferentes. Então, ele vai de madrugada, ele vai de dia. Ele tem escassez de sono, escassez de alimentação. Ele não cuida direito do sono, do treino dele. Ele não consegue estudar direito. Então, assim, o plantão é uma das coisas, é a porta de entrada. Só que existe um problema com relação a isso. Qual que é o problema? Com muitas faculdades de medicina existentes, os plantões eles não cresceram na mesma proporção. Que é escasso.
Não é que está escasso, eles são os mesmos que existiam antigamente, só que hoje formam-se muito mais pessoas do que antigamente. Só que os números de unidades de atendimento, de postos de saúde, não aumentou proporcionalmente a isso. Então, existe uma quantidade de plantão limitada, mas uma demanda de gente entrando no mercado de trabalho muito mais alta do que era antigamente. Qual que é o problema disso? Como tem poucas vagas, as mesmas vagas de antigamente, mas muitas pessoas para absorverem a mesma vaga, isso meio que vira um leilão. Então eu falo para você, ó, eu tenho um plantão aqui que custa 800. Aí você fala, não quero, mas vem um outro que pega por 500. Entendeu? Sim. Porque ele tá precisando muito mais do que você, talvez, enfim. Então o plantão ele tem uma tendência de diminuir ainda mais o valor dele. Isso a gente está falando de proporcionalmente de vender horas. Sim. Então, quanto mais tempo passar, mais barato a hora do médico, do plantão, do plano de saúde vai ficar. Só que ele não entendeu que o conhecimento dele, o resultado que ele pode gerar na vida das pessoas é muito maior do que isso. Quando ele deixa de vender horas e passa a vender resultado, a gente meio que fica uma coisa muito escassa. E aí ele pode cobrar o valor que ele quiser. Então, só para você ter uma ideia, ontem eu estava conversando com uma médica que atende apenas plantão, ela é especialista, pediatra, e atende vários plantões ali por dia, tem concurso e tal. Ela faz ali uma média de uns 35 mil por mês. Sim. Ela tem um background ali na pediatria muito grande. Eu falei para ela, vamos estruturar aqui um modelo para você ir para o consultório. Ah, Felipe, mas consultório? Eu falei assim, sim, mas você não vai vender consulta. Você vai vender resultado. Então, a gente montou uma estrutura para ela vender um resultado para a mãe de primeira viagem, por exemplo. Legal. Então, ela vai dar o acompanhamento na sala de parto, ela vai fazer as consultas dos 6 primeiros meses presencial, ela vai fazer uma agenda de disponibilidade para essa mãe durante 6 meses. E esse atendimento vai ter um custo. Sim. Só que aí a gente estende... Ah, e um detalhe. Ela vai dar um curso de amamentação para essa mãe. Legal. Já está incluído nesse valor. Nos próximos 6 meses, de 6 a 12 meses da criança, ela vai continuar com a disponibilidade, as consultas espaçam um pouco mais, mas ela continua ali a cada 2 meses e ela vai fazer um curso de introdução à alimentação. Ela vai trabalhar cada fase que a mãe precisa dela. No começo da criança, isso mesmo. Só que esse programa todo de 1 ano, ela vai vender por R$15.500. 4 pessoas que ela atender por mês, só 4, ela vai fazer o dobro do que ela faz hoje atendendo 20 plantões no mês. E tudo isso, então, que você explicou, em base à questão de que trabalhar mais, fazer mais um plantão, não é a solução, é isso? Não é a solução, Tata, porque esse médico que vai querer resolver a vida financeira dele fazendo mais um plantão, ele vai vender horas e ele tem uma quantidade de horas limitada no dia. Sim. Então ele não vai resolver plenamente, porque a origem, a raiz do problema não é o quanto ele está ganhando, mas é quanto ele está, como que está gastando o dinheiro que ele está ganhando. A desorganização. Isso. E um detalhe, tá? Essa médica que eu falei, essa pediatra, porque muita gente vai ouvir isso e vai falar assim, ah, mas na minha cidade não tem acesso a isso, ah, na minha cidade não sei o que, ah, não sei o que lá. E podem contar a história que quiser, né? Mas ela tá numa cidade de 11 mil habitantes. Ponto. Então é possível, né, Sim. fazer. O médico, ele precisa entender que a medicina que ele aprendeu é para cuidar de vidas, para salvar vidas. Ninguém tem condições de fazer isso melhor que um médico. Mas em outras áreas, ele precisa de ajuda. Ele precisa de um bom planejamento contábil e tributário para ele pagar menos impostos. Você sabia que de cada 10 médicos que chegam lá pra gente no Grupo Santinoni, 8 pagam mais impostos do que deveriam? O seu episódio com o Fábio fala um pouco sobre isso, né? Fala. E um planejador financeiro para ajudar ele a não ficar dependente do dinheiro para cuidar das coisas. Ele vai fazer o dinheiro trabalhar por ele, vai ter liberdade, vai ter tranquilidade, segurança financeira. E uma
Uma coisa que você sempre fala, que eu acho importante a gente frisar aqui também, é que a questão que o pilar da questão da finança, o pilar financeiro, não é o mais importante, mas é o que desestrutura todos os outros. Você acha que essa pessoa que ela tá ali querendo pagar as contas dela, cuidando, contando com um plantão, mais um plantão, mais um plantão, isso traz alguma consequência em sentido emocional, na família, em outras áreas da vida? Com certeza. Porque quando a pessoa ela tá esgotada fisicamente, ela não consegue dar o melhor dela. Uhum. Em nenhuma área. Nenhum aparelho consegue dar o melhor quando ele tá nos últimos momentos ali da bateria. Nenhum aparelho de celular, por exemplo. Mesmo que seja o melhor aparelho, acabou de comprar, quando ele começa a ficar ali com 1%, ele começa a limitar o que ele faz. Sim, a capacidade. A capacidade dele. Então, a gente também, como seres humanos, a gente tem uma carga. Uhum. Quando a gente vive no limite, a gente começa a se desgastar em outras questões. A gente não tem paciência para lidar com os filhos, a gente não tem paciência para lidar com a esposa, a gente não tem paciência para lidar com a família, com os amigos, enfim, não tem vida social, não tem nada. Atrapalha até a qualidade do trabalho dele como médico. Com certeza, é uma das coisas que atrapalha. Entendi. Tanto que a maioria dos médicos que chegam pra gente, eles começam a ganhar mais depois de um tempo, porque eles entendem, eles tiram esse peso da questão financeira, não resolveu tudo ainda, mas ele tira o peso da questão, ele já sabe que ele tem um caminho. Ele fala, cara, é possível resolver. Uhum. Então, ele começa a se concentrar na solução e não mais no problema em si, entendeu? Uhum. Você sente, conversando com os médicos que você atende, você sente que eles sabem que eles estão vivendo no automático, mas que, na verdade, eles não sabem o que fazer ou como começar? Não. Acho que eles nem têm essa consciência. Não. Eles têm a consciência da dor. As pessoas, geralmente, elas têm a consciência da dor. Elas não têm consciência da raiz do problema. Ele tem a consciência da dor de que ele está chegando no final do mês, mesmo ganhando bem, não sobra um centavo, às vezes ele fica devendo, tem que usar cheque especial, usar cartão de crédito, enrolar o cartão de crédito, pagar mínimo para o mês que vem, pagar o restante, porque o mês que vem vai ser melhor, aí ele faz mais um plantão, eu vou fazer mais 2 ou 3 plantões, mas aí o plantão não rola como ele quer, ou glosa na hora do pagamento, aí ele entra num ciclo vicioso que ele não consegue resolver. Sim. Essa é a dor que ele sente. Mas ele não acha que isso é sobre gastar, é sobre ganhar, ele pensa. Mais e mais. É. E se um médico que assistiu até aqui o podcast e entendeu que essa é a dor dele, qual seria a sua dica de primeiro passo para ele a partir desse momento que ele entendeu que essa é a dor dele? Procura ajuda o quanto antes. Porque é mais fácil resolver um problema com alguém especialista do que sozinho. Você como médico, se você recebesse um paciente que está com um problema grave de saúde, que você tem a solução rápida, que rapidamente você daria uma solução para ele, né? Não que seja rápido a solução, mas que rapidamente você daria uma solução para ele e que ele fala para você que ele está há anos procurando e acompanhando a resposta desses problemas dele no Google. Como que você se sentiria? Você ia dar uma dura no paciente, no mínimo, né? É a mesma coisa. O médico, ele aprendeu a ser médico. Ele aprendeu a ser médico. Então, quando o médico, ele entendeu que cara, bom, não tá dando, eu tô ganhando bem, mas, cara, não sei o que tá acontecendo com o meu dinheiro. Poxa, eu não tô vendo eu achei que eu ia guardar um pouco esse mês. Além de não guardar, ainda tive que usar o que eu já guardei o mês passado. Ou se ele começa a guardar no começo do mês, no final do mês ele tem que tirar tudo que ele guardou. Uhum. Tem várias situações que mostram que o problema é uma questão um pouco mais profunda e que ele precisa de ajuda. E essa ajuda vai custar muito mais barato do que ele fazer um novo empréstimo, do que ele acreditar no gerente bancário dele, do que ele... Continuar nesse ciclo. Continuar nesse ciclo, né? Não faça renegociação de contas bancárias. Essa é a dica que eu posso te dar também. Não faça renegociação de contas bancárias sem procurar um especialista. Uhum. Não que não é para você fazê-las, mas
quando você tem uma visão diferente, como eu falei, vocês entraram num jogo financeiro que vocês não aprenderam a jogar. É como se uma pessoa, Tatá, entrasse num jogo de basquete, conhecendo só as regras de um jogo de futebol. Não vai dar certo. Não vai, a bola vem perto dele, ele começa a chutar a bola. Aí o juiz para o jogo, ele acha que ele tá fazendo bonitão. Mas o juiz para o jogo e dá a bola pro time adversário. Na boca da cesta só pra ele jogar. 3 arremessos. Entendeu? Então, assim, o brasileiro, de uma maneira geral, ele não sabe lidar com o jogo do dinheiro, o jogo financeiro. E existem algumas situações específicas e muito estratégicas. Por isso que a gente consegue resolver o cara que tá lá, o médico que tá lá há anos pagando juros, cheque especial, cartão de crédito, né? Em 3 meses ele começa a guardar dinheiro. Pronto, porque você tem a estratégia para isso. Correto, exato. Vamos falar um pouco sobre isso agora, então, essa questão da estratégia. Você tem um livro, não sei se as pessoas já Aliás, viram. a gente nunca falou sobre isso aqui, mas esse Exatamente. livro, ele tem toda a metodologia da nossa mentoria. E é disso que eu quero falar agora. Mas antes de falar sobre a metodologia, eu queria falar para você que ainda não conhece o livro, esse aqui, ó, do Plantão ao Milhão, que você busque esse livro nas lojas online, na Amazon, onde mais vai encontrar? Na Americanas. Na Americanas. Toda a verba que a gente arrecada com esses livros, isso é muito legal. Ela é 100% revertida. Então, fiquem à vontade para comprar vários e para dar para os seus amigos. É um livro muito, muito bem desenhado, com um conteúdo de muito valor e prático, que você pode... não quero contratar um consultor financeiro. Cara, lê o livro então, que você vai ter muito direcionamento para fazer. Exato. E nesse livro você fala um pouco sobre a sua metodologia, certo? Dos 4 pilares. Isso. Consegue explicar pra gente o que seria esses 4 pilares que o médico ele precisaria estruturar para conseguir alcançar realmente isso daqui, ó, do plantão ao milhão? Claro. Os 4 pilares, ele é uma metodologia prática, muito assertiva, que conhece a rotina do médico, desenvolvida por alguém que conhece a rotina do médico, que sabe que ela é muito complexa e que não quer trazer complexidade no assunto financeiro para eles mais. É de uma maneira muito eficiente para ele entender exatamente onde ele está, entender onde ele quer chegar e o que ele precisa fazer para que isso aconteça. Então, o primeiro pilar é o orçamento, é uma organização do orçamento, entender exatamente em cada linha do orçamento dele, coisas que ele nem imagina que a gente acaba gastando, ele começa a ver que ele tem esse gasto e que aí ele começa a entender, poxa, agora eu tô vendo para onde que tá indo o meu dinheiro. Clareza. E ele vai saber também, dentro desse primeiro pilar, até onde ele pode ir. Não é que ele não pode comprar uma vestimenta, um presente, fazer um lazer. Claro que ele pode, mas até onde que ele pode ir sem atrapalhar o contexto geral do orçamento. Tá me dizendo, então, que a organização financeira não é cortar o cafezinho? Nem um pouco. O segundo pilar, ele é o pilar da blindagem, porque a estrutura dessa metodologia é para garantir que esse médico ele consiga chegar lá na frente com seus 65, 70 anos, enfim, ou 60, enfim, quanto ele quiser lá na terceira idade, que ele possa decidir trabalhar por prazer, porque os médicos são apaixonados pela medicina. Sim. Eles são apaixonados pela medicina, a gente entende isso. Eles fariam de graça, na verdade, até prefeririam. Mas, infelizmente, eles precisam de dinheiro para viver. Então, essa ideia da metodologia toda é estruturar a vida desse médico para que ele possa aproveitar a jornada dele, sem deixar de se programar para quando ele chegar lá na frente. Mas entre hoje e lá na frente, talvez ele está endividado, talvez ele está com muitas parcelas, talvez ele esteja sem reservas de emergência. Então, esse segundo pilar, a ideia é assim, o que poderia acontecer agora, sem você ter dinheiro nenhum guardado, ou sem estrutura nenhuma financeira, que poderia atrapalhar essa construção de ocorrer? Quais são os gaps que, assim, eu não consigo prever, como, por exemplo, se ele vier a ficar acidentado, se ele vier a ter uma doença, um processo por uma questão da relação médico-paciente. Enfim, tem muita coisa envolvida. O que ele poderia fazer para evitar que isso derrubasse todo esse castelo que ele está querendo construir? O terceiro pilar são os objetivos de curto e médio prazo, ou seja,
que viagem que ele quer fazer, que tipo de carro que ele gosta de ter, quanto tempo ele gosta de trocar o carro, e como que ele pode colocar esses objetivos e transformá-los em realidade dentro de uma estrutura financeira que ele precisa ter. Isso é o aproveitar a jornada? Esse é o aproveitar a jornada. E o quarto pilar, ele é o pilar dos objetivos de longo prazo. Então, o que que ele precisa fazer efetivamente a partir de agora para garantir que ele possa manter o padrão de vida dele quando ele não aguentar trabalhar como ele está trabalhando hoje? Você sente que isso também é uma dor que os médicos não têm consciência? Essa questão da Muito. aposentadoria? Não, eles têm consciência. Eles têm uma dor, mas eles não sabem de onde ela vem, sabe? Aham, a mesma coisa, entendi. Eles têm consciência porque eles pensam assim, poxa, se hoje, trabalhando como eu estou trabalhando, me desgastando como eu estou me desgastando fisicamente, emocionalmente, eu não estou dando conta, talvez, eu não vejo para onde meu dinheiro está indo, eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo fazer uma viagem sem ficar preocupado com a fatura do cartão de crédito quando eu voltar. Uhum. Se ele entende que existe uma estrutura que pode acabar com todas essas dores dele, ele vai ter muito mais tranquilidade ao exercer, mas ele tá vendo só a dor, entendeu? Mas ele não pensa que isso tem uma raiz. Certo. Tem aqui 2 perguntas que vieram das suas caixinhas de perguntas que eu achei bem interessante, que eu acho que seria legal você responder também. Na verdade, são 3. Quando o médico ele vai fazer o controle financeiro, você acha que realmente faz diferença ele usar ali uma planilha, um aplicativo ou contar com uma ajuda especializada na prática? Isso vale a pena? Muito. É a mesma história que eu falei do médico que está ajudando um paciente a curar um problema grave de saúde, né? Um problema de saúde. Quando o médico ele tem alguém, uma ferramenta, né? Uma forma de alguém ajudá-lo nessa jornada, de que vai pegar na mão dele. E quando, por exemplo, ele quer tomar uma decisão financeira impactante. E, por exemplo, ele quer comprar um imóvel. Ele tem dinheiro guardado, é investidor, mas quer comprar um imóvel. Talvez ele vai gastar todo o dinheiro dele e ainda vai ter que financiar uma parte. Tomar uma decisão como essa pode mudar definitivamente o rumo financeiro da vida desse médico. Eu conheço médicos, e a gente está atendendo um médico agora, que ele tem 60 anos de idade, extremamente bem conceituado, cirurgião, que o sonho da vida dele era construir um imóvel. E ele começou a construir com dinheiro guardado, ele tinha dinheiro guardado e tal. Guardou a vida toda. Guardou a vida toda. Só que esse virou o pior pesadelo da vida dele. A esposa abandonou ele, levou um filho junto. A outra filha ficou porque tá fazendo faculdade na cidade que eles moram. Ele não conseguiu terminar a casa, tá devendo pro construtor e não tem o que fazer. Não tem. Virou o pior pesadelo da vida dele. Então, assim, ter alguém para ajudar você a tomar boas decisões financeiras, e o consultor financeiro ele não vai tomar as decisões para você. Sim. Qual é a função do médico? Eu vou falar para você quais são os tratamentos possíveis na sua condição. O que para você vai fazer sentido, quem vai decidir é você. É a mesma coisa do consultor. Então, eu quero construir, eu tenho esse dinheiro guardado, o médico está falando isso, né? Eu quero fazer isso, gosto de viajar assim. Ele vai montar isso tudo dentro de uma estrutura, de uma engenharia financeira, para mostrar para o médico em quanto tempo ele pode fazer isso, qual o valor que ele pode direcionar para isso por mês, para não comprometer, porque o cara está construindo a casa, mas ele não quer deixar de viajar com a família. Ele não quer deixar de trocar de carro. Talvez ele precisa tomar boas decisões ali. Mas ele não sabe montar isso. É a mesma coisa que a gente, quando a gente vai fazer uma cirurgia. Eu não sei. Eu tenho que tomar uma anestesia, dormir, porque se eu ficar acordado até, eu vou ter um piripaque ali, né? Então, assim, eu preciso confiar em algumas pessoas para me acompanhar na minha vida. E o médico, ele precisa muito de um conselheiro financeiro. Não que vá tomar as decisões por ele. Como gerente de banco, por exemplo. Que gerente de banco gosta disso, né? De tomar decisão. Tomar decisão pro cara, né? Não, isso daqui que você precisa fazer. Não, aqui a gente tem algumas opções, ó. Qual faz mais sentido para você? Conhecendo a realidade desse médico, conhecendo a jornada financeira dele, conhecendo onde ele quer chegar, conhecendo a rotina financeira de gastos dele.
entendendo o que ele está fazendo no dia a dia para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro, vendo se pode ajudar de alguma maneira ele a aumentar o faturamento dele sem necessariamente trabalhar mais. Então a ideia de ter alguém junto, além de tudo isso que eu falei, aumenta muito o comprometimento da pessoa. É igual um personal, verdade. né? Eu vou pra Uhum. academia, mas eu acordei, pô, não vou não. Mas, cara, eu sei que tem um cara lá que tá me esperando. É um compromisso. É um compromisso, entendeu? Uhum. O nível de compromisso dessa pessoa aumenta muito quando ela tem alguém pra acompanhá-la, entendeu? Sim. E esse comprometimento, consequentemente, Resultado. resultado. Como que a gente mede o comprometimento? Por meio do resultado. Como Sim. que a gente mede trabalho? Por meio do resultado, né? Então é resultado, Simples. sempre resultado. Uma conta simples. O que você acha que muda na vida do médico quando ele separa finanças pessoais da do consultório? Balela. Ai, Tantã. Olha, cara, existe uma nuvem ali em cima desse assunto, né? Uhum. Na realidade, eu vou falar uma resposta de consultor aqui, né? Depende. Depende do que exclusivamente? Depende do tamanho da fase, do negócio, depende de vários fatores. O médico que começou ali a fazer plantão tem uma PJ só para receber o dinheiro porque ele não consegue fazer na pessoa física. Não muda nada. Uhum. É simplesmente ele tá... É um seletista pejotizado. Você diria que então é por isso a importância do consultor, porque ele vai te mostrar o que realmente Isso. vale a pena você se esforçar e o que é balela. Exato. Na verdade, assim, ó, eu tenho clientes que fazem 600 mil por mês e a movimentação dele é toda na pessoa jurídica. É claro que a gente faz uma distribuição do que é despesas da empresa e do que é despesas da vida pessoal dele. Sim. Mas ele é o único sócio. A esposa trabalha junto com ele. Qual que é a diferença? Na verdade, ele está num modelo que ele pode fazer distribuição de lucros. O imposto é zero. Se ele fizer um salário como prolabore, ele vai pagar 27,5%. Enfim, tem assim algumas coisas. Você tem que separar a sua PJ da sua pessoa física. Eu acho que assim, você tem que separar como despesa. Mas da onde você está pagando, às vezes o médico ele se concentra em cada coisa que assim, ele perde tanta energia por conta de balela, entendeu? Entendi. Que ele vai na onda do que ouve falar na internet. Um outro assunto de internet que chega muito. Muita gente acha que investir é só para quem tem dinheiro sobrando. Como que você explicaria sobre esse assunto? Investir dinheiro? Só para quem tem dinheiro sobrando. Como que eu vou falar isso com leveza? Sem xingar ninguém. Não é isso. É porque assim, ó. Vamos lá, eu vou tentar ser bem didático aqui. Tá. O melhor investimento que o médico pode fazer, inclusive, essa é a primeira frase do livro. Uhum. Aqui, ó, depois de tudo. Aqui, ó. Nada lhe proporciona mais dinheiro do que o seu conhecimento colocado em prática, e cuidar bem desse dinheiro é o que realmente vai te garantir um futuro tranquilo. O que eu quero dizer com isso? Não tem nada, absolutamente nada, nenhum investimento, nenhuma rentabilidade. Eu vou falar isso com muita seriedade. Não tem nenhum investimento para você, médico. Não tem nenhuma rentabilidade, não tem nada que vai te dar mais dinheiro do que o seu conhecimento colocado em prática. Eu vou te fazer uma conta prática, que a gente já fez essas contas em alguns dos podcasts, mas talvez você seja o primeiro podcast que você esteja assistindo nosso. Se você ganha 30 mil por mês, o seu conhecimento ele tem um valor estimado de um patrimônio de 9 milhões de reais. Se a gente contabilizar inflação, juros, longo prazo, impostos, 9 milhões de reais. De 30 mil por mês para você fazer 40 mil ou 50 mil com o direcionamento correto é muito simples. Principalmente se você tiver o direcionamento correto. A gente está falando de você ir para 50, de 30 para 50, aumenta 20 mil por mês o seu patrimônio, a sua receita mensal.
O seu patrimônio intelectual, da mesma maneira, vai de 9 milhões para 15 milhões de reais. Em sã consciência, qual é o investimento que pode te fazer ir de 9 para 15 de um mês para o outro? Não existe. Não tem. Então, nada dá mais dinheiro para o médico do que o que ele sabe fazer colocado em prática. Todo o investimento dele deve ser nisso. Todo o investimento dele deve ser nisso, nesse conhecimento, em autovalorizar esse conhecimento. Ah, mas eu não preciso mais tecnicamente. Então vai aprender sobre gestão, vai aprender vendas, vai aprender comportamento humano, vai aprender alguma ferramenta, alguns soft skills, além dos hard skills que ele já tem, aprender alguns soft skills que ele pode aumentar esse valor percebido das pessoas sobre o trabalho dele. Ah, mas eu já aumentei, já estou ganhando bem, e mesmo assim ainda está sobrando dinheiro. Aí a gente pensa em investimentos. O investimento financeiro do médico, ele precisa ser estruturado pensando na realidade financeira dele. Um investimento não é aquilo que eu guardo para ir viajar, não é aquilo que eu guardo para trocar de carro. Isso é investimentos de curto e médio prazo. Então, assim, qualquer lugar que eu deixar não vai fazer diferença. Ah, mas o dinheiro está na poupança. Dane-se. Tá, tudo bem. Não precisa deixar na poupança. Pode deixar ali num CDBzinho qualquer. Mas, assim, não faz a menor diferença. Quando a gente fala em investimentos, eu entendo de investimentos num período, assim, de mais longo prazo. E mesmo assim, no livro, eu faço uma comparação entre a rentabilidade do Ibovespa e a rentabilidade do CDI no Brasil por mais de 20 e poucos anos. E o CDI sempre ganha no longo prazo. Eu estou falando de índices, né? Índice com índice, banana com banana. Porém, muitos médicos eles ficam nessa de, meu Deus, eu agora preciso guardar meu dinheiro para investir melhor. Cara, trabalha mais estratégico, com mais foco, com mais inteligência, estrutura o que você precisa fazer para sair do seu plantão, o que você precisa fazer para sair do convênio, para que você possa ser mais assertivo e ganhar mais. Esse é o investimento. Esse é o melhor investimento. Com relação a onde você vai guardar esse investimento? Qualquer lugar que te dê a rentabilidade da Selic anual, tá ok. Entendeu? A gente pode conversar outro podcast só sobre esse assunto, tá? Porque existe um glamour e uma sofisticação muito grande, né? De se falar sobre investimentos e tal. Só que o médico, ele não pode cair nessa armadilha. Essa é a maior balela que o médico pode cair de se preocupar com investimento. É a maior balela que ele pode cair. É maior ainda do que separar a PJ da PF. Boa. Quando o médico ele se concentra no que ele é bom, não tem nenhuma rentabilidade que dá mais dinheiro para ele do que isso. Nada, não tem... A não ser que ele ganhe na loteria ou que ele tem uma herança muito grande para receber. Ah, beleza, mas... Fora isso, cara, se concentra no que você é bom, terceiriza e encontre maneiras de você metrificar se quem você terceirizou para fazer tá te dando o resultado que você deve ter, tá? Simples assim. Aliás, um consultor também pode te ajudar nisso. Aliás, o Grupo Santinoni. Também pode te ajudar nisso. Vamos falar rapidinho sobre cases de sucesso? Você Boa. já passou muitos médicos pela sua mentoria, centenas Mais de 1000 médicos. Mais de 1000 médicos. Tem algum caso que te marcou? Algo que você sentiu uma diferença gigantesca e que você se lembra até hoje? Muitos casos. Consegue citar algum? Consigo citar vários. Na verdade, Tata, o que a gente faz no Grupo Santinoni é uma questão meio que de honra até para mim, né? Porque a gente não fala sobre uma teoria que a gente aprendeu, né? Sim. A gente viveu na prática, eu e a Isa e mais de tantos médicos aí, viveram muito do que eu vivi quando eu estava numa situação delicada financeiramente. Sim. Então, quando eu pego alguém nessa situação, eu sei exatamente o que precisa ser feito, eu sei exatamente sente essa dor. o que a pessoa está sentindo, eu sei exatamente
as dificuldades que ela vai enfrentar, as dores que ela vai ter. Eu sei, entendeu? Uhum. Então, eu acabo ficando muito envolvido nisso. Eu tenho bastante casos, mas muitos casos que a gente acabou ficando muito amigo, muito próximo, de eu tomar refeição juntos na casa da pessoa, de ficar próximo mesmo, né? A gente não pega médicos só que estão endividados, mas assim, tem muitos médicos que chegam pra gente já com uma situação mais tranquila, querendo organizar melhor, e aí acabam tendo um potencial de crescimento muito grande, porque o cara que chega mais ali na linha da água, mais endividado, a gente tem um caminho para tirar ele dali, mas depois ele vai começar a construir. O cara que chega, que já não tem dívida, já tá ali só precisa de uma organização, cara, é meio que um foguete, assim, né? Porque ele potencializa muito o que ele faz. Então, tem vários casos, o Henrique e a Tamires que veio aqui, o Marcelo veio aqui já, o Tauan veio aqui já. Tem vários casos ali que eu poderia dizer. O Renato foi um caso muito específico, né? Que a esposa dele não sabia no começo da situação toda, ele não queria contar por uma questão de dor ali, relacionado à infância, da criação, e isso é muito forte, né? E eu respeitei, mas chegou num ponto que, assim, teve uma conversa que ela começou a participar, daí teve uma conversa que a gente teve que meio que ela pegou no ar, assim, e aí foi uma situação meio delicada, né? E aí eu liguei pra ele mais tarde, depois eu falei, e aí, Renato? Ele falou, cara, ela me colocou pra fora de casa. Eu falei, nossa, tá brincando, né, cara? Mas tá tudo bem, eles estão bem. A gente fez reunião essa semana até. Mas, assim, a gente passa junto com o cliente algumas situações muito delicadas, né? Então, não tem como a gente não se apegar. Cara, não é mais pelo dinheiro. É claro que é muito importante, mas virou meio que uma missão mesmo, né? De vida, ajudar essas pessoas a resolverem aí definitivamente essas questões financeiras. Então, a gente não tem como não se apegar, né? Sim, muito bom. E eu sei de todos os casos que a gente acompanha, mesmo aqueles que não sou eu diretamente que estou acompanhando. Todos, sem exceção. Faz muita diferença. Todos. Tem cliente que me liga porque eles têm o meu contato, né? Que eu nunca falei pessoalmente, mas eu sei exatamente o que está acontecendo. Porque a gente tem um comitê e eu consigo estar presente, direcionar. É muito trabalhoso, exige bastante, mas eu gosto. É o que faz parte. Eu gosto assim. Você gosta, né? Vamos para a última pergunta. Se você pudesse hoje olhar no olho de todo médico que está ouvindo esse episódio e que sente que está preso nesse ciclo, plantão, ansiedade, que mensagem você deixaria para eles? Olhando no olho deles lá na câmera. Contrate o Grupo Santinô. Me contrata. Me contrata. Essa ficou boa, né? Aquela vez lá. Ai. Qual mensagem eu poderia dizer? A vida não é só plantão. A vida não é só se preocupar com questões financeiras. A vida não é só salvar a vida de outras pessoas. Se eu pudesse te dar uma sugestão, a primeira vida, se você quer continuar salvando a vida de outras pessoas, a primeira vida que você precisa salvar é a sua. Parece um pensamento egoísta, mas se você não estiver bem, a sua família não vai estar bem, o seu trabalho não vai ser bem realizado, você não vai entregar o melhor de si. Muitas coisas não vão funcionar na plenitude. Eu estava fazendo... Antes de vir para cá, eu estava fazendo umas anotações de um bate-papo que eu vou ter hoje, e eu vi sobre excelência, né? Aí a gente sempre fala sobre excelência, mas eu falei, pô, qual que é o significado de excelência? Excelência é você fazer o ápice, é o ótimo, é entregar o máximo. Mas que ser humano que consegue isso? Mas o perseguir a excelência, o ato da excelência está na perseguição de você fazer sempre o melhor, de você fazer sempre o máximo, de você fazer sempre o mais alto nível, não em entregar o alto nível em si. Então, essa excelência que a gente fala, é muito importante você buscar na sua vida financeira, porque ela não é a coisa mais importante, mas ela desestrutura, ela pode desestruturar todas as outras áreas da sua vida.
Então, se você tem alguma dificuldade, não hesite em procurar ajuda rapidamente, porque pode ser mais simples do que você imagina resolver o seu problema. Muito bom. Como foi para você estar do lado de lá hoje? Foi diferente, né? É uma visão diferente aqui. Diferente. Assim, Você vê a janela. eu vejo a janela e tal. Aqui, aí eu vejo essa colmeia aqui atrás. Diferente. Mas foi legal, Tatá. Parabéns pela atitude também. Foi muito boa. Eu gostei da ideia. Obrigado. Fiquei sabendo que você quer agradecer um patrocinador. Eu quero agradecer ao Grupo Sentinone por proporcionar todas essas 20 episódios. 20 episódios. 20 episódios que a gente já fez. Se vocês não tivessem tido essa ideia genial, que está tendo uma experiência incrível, com muitas oportunidades de aprendizado e divulgar, inclusive, muitas coisas que os médicos estão no início de carreira, que já estão no meio da carreira, que ainda precisam melhorar nas suas vidas financeiras, na sua vida pessoal. Enfim, trouxemos várias histórias aqui, né? Então, eu queria agradecer ao Grupo Sentinone, que tem proporcionado isso pra gente, e também a você, médico, por acompanhar a gente aqui. Quero fazer um agradecimento especial. Nesses 20 episódios, eu gostaria muito que você até pudesse deixar um depoimento, um comentário, de se você está assistindo esses episódios, o que você está achando, o que você gostaria de ter aqui, o que você gostaria de ver daqui para frente. Vai ser um prazer a gente poder trazer coisas que realmente vocês querem ver na prática, né? Então, deixa aqui a sua mensagem, deixa o seu elogio, a sua sugestão. O que você quiser deixar, deixa só um obrigado que seja. Mas é muito bom ter vocês aqui também, tá bom? E obrigado, Tatá, pela oportunidade. Foi bem interessante. Foi, né? Ok. E lembrando que se você gostou desse episódio, compartilha com um amigo, né? Com quem você sabe que também precisa entender melhor sobre esse assunto. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Spotify, no YouTube. Acompanhe os próximos episódios, porque esse é só o 20º, ainda vem muito mais pela frente, muito conteúdo. E é isso. Obrigado. Valeu. Obrigada. Tchau. Tchau.